Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Você fala latim? Não? Eu também não, mas com certeza você já deve ter visto ou ouvido muita coisa em latim, que é a raiz do português que hoje a gente fala e que foi a língua dos romanos. Hoje o latim é uma língua morta, quer dizer, nenhum povo mais se comunica através dela. Ela existe apenas nos livros e nas citações. Mas o povo que dominou o mundo antigo deixou marcas importantes culturais e políticas que ajudaram a moldar o mundo contemporâneo. Na teleaula de hoje, vamos conhecer a sociedade romana com seus patrícios e plebeus. Vamos ver como os plebeus lutaram contra os patrícios até conseguir direitos de cidadania que valem até hoje. E ainda as guerras que tornaram Roma uma potência. Vamos começar com as origens de Roma. Você vai entender aquele dito popular: Roma não se fez num dia. Roma, Itália. Salve Carla e Fabrizio. O nono de vocês está de volta à terra dele. Esta loba foi a que amamentou Rômulo e Remo, os dois fundadores da minha cidade. Vocês podem estranhar, mas Roma é tão antiga que a história da sua fundação virou uma lenda. Diz a lenda, contada pelo poeta Virgílio neste livro, a Eneida, que Enéas, um príncipe troiano, fugiu para a Península Itálica depois que os gregos destruíram a cidade de Troia e fundou a aldeia de Alba Longa. Muito tempo depois, dois irmãos que queriam ser reis de Alba Longa brigaram. O vencedor, que era tio-avô dos gêmeos Rômulo e Remo, jogou os meninos no rio Tibre. Os deuses protegeram os meninos, que foram amamentados por uma loba. Quando cresceram, Rômulo e Remo voltaram para Alba Longa, mataram o rei e fundaram uma cidade sobre 7 colinas. A cidade se chamou Roma. A lenda de Rômulo e Remo se mistura com a história dos latinos, que eram os habitantes do Lácio, no centro da Península Itálica. Quando os latinos chegaram ao Lácio, o mapa da península estava assim. A Magna Grécia, ao sul, era ocupada pelos gregos. O norte e o centro eram ocupados pelos etruscos. Várias famílias latinas se fixaram no Monte Palatino. Ali, em 753 a.C., fundaram a aldeia de Palatina. Essa data ficou sendo a da fundação de Roma. Nem os habitantes da Palatina, nem os das outras 6 aldeias das 7 colinas conseguiram conter o avanço dos etruscos, que vieram, dominaram o Lácio, juntaram as 7 aldeias e criaram a cidade de Roma, que passou a ser governada por reis com poder absoluto. Roma progride sob o governo de Tarquínio, o Antigo. Tarquínio embeleza a cidade, constrói um circo, foro ou praça pública e o esgoto principal. Outro rei etrusco, Sérvio Túlio, levanta uma muralha e proclama as primeiras leis sociais. 520 a.C., Tarquínio Soberbo tenta conquistar as colônias gregas do sul, mas é derrotado. Essa derrota marca o fim do domínio. 509 a.C., os latinos expulsam os etruscos do Lácio. Ô Vicente, fala. Você conhece aquela poesia que diz assim: a última flor do Lácio, inculta e bela? Opa, tá lembrado? Grande Olavo Bilac. Aliás, esse poema, Gil, chama-se Língua Portuguesa. E ele chama de A Última Flor do Lácio, sabe por quê? Porque o português veio do latim, assim como outras línguas vieram do latim. O francês, o espanhol, o italiano, o romeno. Olha, eu tava pensando, olha, que o latim dar origem a tantas línguas deve ter sido falado em grande parte da Europa. Sem dúvida. Ou seja, os romanos organizaram uma sociedade que influenciou o mundo. Exatamente. Não é? Dobra aqui. A sociedade organizada pelos romanos nos tempos da monarquia era formada por 3 grandes grupos: os patrícios, os plebeus e os escravos. Os patrícios eram os descendentes dos pais da cidade. Formavam várias famílias ligadas por laços de parentesco.
Ocupavam cargos públicos, governavam e tinham as melhores terras da região. Cada família formava uma gens. Os patrícios se dividiam em 30 grupos chamados de cúrias. Eles se reuniam em assembleias chamadas comícios para propor e votar as leis, escolher os reis e nomear os funcionários do governo. A plebe era formada pelos estrangeiros e pelos romanos que não faziam parte da gens. Eram livres, mas não tinham direitos nem participavam do governo. O grupo dos escravos era formado por plebeus que não puderam pagar suas dívidas e prisioneiros de guerra. Eram tratados como se fossem coisas e não existiam na legislação. A família romana era formada pelo pai, a mãe, os filhos, os escravos e os clientes. Clientes eram plebeus que, para melhorar de vida, se tornavam protegidos de uma família patrícia. Em troca, prestavam favores a essa família. Tá aí outro costume que chegou até nós, o cliente, Gil. E tá aí uma palavra muito conhecida na política brasileira, clientelismo, que quer dizer troca de favores entre quem tem poder e os seus protegidos. Exatamente. Não é isso? Na família romana, o pai desempenhava o papel de sacerdote religioso. Eles veneravam os espíritos dos antepassados e gênios protetores da casa, chamados de lares. O fogo sagrado dos lares ficava sempre aceso em lareiras. Engraçado, né, Vicente? Os romanos adotaram os deuses dos gregos. Foi. Agora, a liberdade das mulheres nem pensar. Não, mas sabe o que eu acho, Gil? Eu acho que isso aí tem a ver com o estabelecimento da república, sabia? Por quê? Porque os romanos nessa época estavam se tornando grandes guerreiros. É verdade. E eles precisavam preservar as mulheres, as crianças em segurança. Afinal, eram elas que garantiam a sobrevivência da classe dos patrícios. Vem cá, já que você falou de república, vamos ver como ela funcionava? 509 a.C. A expulsão dos etruscos coincide com a república e o começo da expansão territorial de Roma. A aristocracia continua governando, mas os plebeus começam a pressionar. Surge entre todos os romanos um forte ideal militar. A república trouxe poucas novidades em termos de governo. A primeira, o rei, foi substituído por 2 cônsules, que eram eleitos uma vez por ano. A segunda, em caso de alguma guerra ou de algum acidente muito grave, os cônsules eram substituídos por um ditador, que governava durante 6 meses e que tinha poder absoluto, inclusive de vida e de morte sobre os cidadãos romanos. Terceira, o Senado romano. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, quer dizer, só eram substituídos quando morriam. O Senado foi assumindo papéis cada vez mais importantes, controlava o dinheiro público e podia vetar os atos dos comícios. Gil, pensa uma coisa, res quer dizer coisa, pública é pública mesmo, de todos, do povo. Agora, como é que esses caras chamavam de república um governo onde só os patrícios mandavam? Será que os plebeus tinham como lutar pela igualdade social? Não. Os plebeus tinham como lutar pela igualdade social por um motivo. A maioria das tropas do exército romano era formada por plebeus. Se eles lutavam nas guerras, era justo também que participassem do governo da cidade. Mas foram necessários 200 anos de luta até que os patrícios cedessem às pressões dos plebeus e igualassem os direitos sociais. Oi, você saberia me dizer um direito social ou um direito do cidadão? Sim, saúde. Que eu conheço, um direito de voto. Poder se candidatar a cargos públicos e poder escolher os representantes ou magistrados para os cargos públicos foi um dos primeiros direitos conquistados pelos plebeus romanos. E esses representantes que defendiam os plebeus eram chamados de tribunos da plebe. Outros representantes dos plebeus no governo eram os edis. Você sabe o que quer dizer edil hoje? Edil é um vereador. Não pense você que os patrícios aceitaram passivamente essas mudanças. Para equilibrar as conquistas dos plebeus, eles criaram os censores. Censores eram patrícios que faziam listas de todos os candidatos a cargos públicos e julgavam se eles eram dignos de serem eleitos. Assim, caso aparecesse um candidato muito defensor dos direitos dos plebeus, era só censurar. Em 454 a.C., foi escrita e publicada a Lei das 12 Tábuas. 12 pranchas de bronze como essa foram um ponto de partida para o que se ensina hoje nas faculdades de Direito
como direito romano. Conhecendo as leis, os plebeus puderam participar dos comícios e, como eram maioria, aprovaram várias leis. 376 a.C. As leis licínias obrigam um dos 2 cônsules a ser plebeu. 345 a.C. As leis canuleias permitem que plebeus se casem com patrícios. Agora, todo cidadão romano pode se candidatar e exercer qualquer cargo público. Olha, Vicente, agora que a casa está arrumada, eu tenho certeza que os romanos vão partir para novas conquistas de território. Ah, não concorda, não? Sem dúvida. Ainda mais que a gente já viu que o exército romano não era de brincadeira, não, hein? 265 a.C. Depois de dominar a Magna Grécia, Roma é dona absoluta da Península Itálica. Suas aspirações agora incluem terras da além-mar. Roma se tornou uma das cidades mais poderosas do Mediterrâneo. E era inevitável, portanto, que os seus interesses entrassem em choque com os de um vizinho muito poderoso, Cartago. Esse choque deu início a um período chamado de Guerras Púnicas, que duraram 120 anos. No norte da África, a cidade de Cartago era o centro de um próspero império comercial de origem fenícia, ou em latim, púnica. Na Primeira Guerra Púnica, que foi de 264 a 240 a.C., Roma conseguiu tomar a ilha da Sicília. Na Segunda Guerra Púnica, que foi de 220 a 202 a.C., Roma lutou contra o grande general cartaginês Aníbal. Mas nem Aníbal foi capaz de impedir os romanos de reafirmar seu poder sobre a península. Na Terceira e última Guerra Púnica, que foi de 150 a 146 a.C., Cartago foi totalmente arrasada e seus habitantes degolados. O Senado romano ordenou que se passasse um arado sobre as ruínas da cidade, salgou a terra e declarou o território amaldiçoado. A partir desse momento, o norte da África se transformou em mais uma província romana. Agora que já mandava em todo o Mediterrâneo, Roma começou a conquista do Oriente e tomou territórios da Grécia e da Síria. Mas isso já é assunto para a próxima teleaula. Por hoje você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a lenda que se mistura com a história da fundação de Roma e viu como a cidade passou de monarquia a república. A sociedade romana se dividia em grupos de patrícios, plebeus e escravos. Durante 200 anos, os plebeus lutaram contra os patrícios para conseguir direitos sociais. E conseguiram. Durante as guerras púnicas, os romanos destruíram a cidade de Cartago e se tornaram donos do norte da África. Na próxima teleaula, você vai conhecer a crise da República Romana e como o Império decaiu. E para não ficar nenhuma dúvida, dê uma bela olhada no seu livro de estudos e faça os exercícios com Animus et Fide, que em latim quer dizer com fé e coragem.